Estamos aqui para mais uma quarta com Deus. Hoje vamos dar continuidade à série Cuidando da Saúde Emocional em Tempos de Crise. Espero que Deus esteja falando ao seu coração, espero que esses momentos sejam momentos em que você possa estar tirando proveito, tirando aprendizagens para a sua vida, mas também uma forma de você se aproximar mais de Deus e entender que em todos os problemas da nossa vida é a Ele a quem devemos recorrer sempre. Que Deus possa estar nos abençoando mais uma vez. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por estarmos mais uma vez juntos aqui para aprendermos mais do que a Tua Palavra tem para nos ensinar, ó Pai. Te agradecemos porque sabemos que em todos os momentos o Senhor está conosco, em todos os momentos o Senhor nos ajuda, principalmente porque o Seu amor é tão grande por nós que o Senhor se preocupa em cuidar de todos os detalhes das nossas vidas. Nós te agradecemos imensamente pelo Teu amor e pedimos que neste momento o Senhor fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Hoje vamos falar sobre depressão. O tema do nosso estudo de hoje é: estar triste é o mesmo que estar deprimido? Eu imagino que você conheça ou conviva com alguém que tenha depressão, ou mesmo você possa estar passando por um momento difícil, né? E está passando por um momento de depressão, ou mesmo de tristeza. Segundo a Organização Mundial da Saúde,
mais de 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Só no Brasil são cerca de 5,8% da população, ou seja, 11 milhões e meio de pessoas, de brasileiros, sofrem de depressão. É a maior taxa de pessoas com transtorno, né, depressivo no continente latino-americano. Então, é um número muito alto de pessoas, né, deprimidas. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios do sono e do apetite, segundo a Classificação Internacional de Doenças. Então, a depressão é uma doença, né? Depressão não é falta de fé, depressão não é falta de vontade, depressão não é um simples desânimo e nem tristeza. Nós vamos falar mais pra frente sobre, né, o que é uma tristeza, qual a diferença entre tristeza e depressão. Mas quando nós olhamos na Bíblia, né, na Bíblia não traz esse termo depressão, mas nós encontramos vários personagens bíblicos que desenvolveram, apresentaram uma tristeza muito grande e que talvez hoje teriam sido diagnosticados como depressivos ou com transtorno de humor. Entre eles eu gostaria de trazer, né, o profeta Elias. No livro de 1 Reis, capítulo 18 e 19, narra o período, né, o episódio da batalha em que ele travou contra os profetas de Baal. Os profetas de Deus vinham sendo perseguidos, né, e mortos pela rainha Jezabel, e nesse episódio Deus, né, manda que Elias chame os profetas. Enfim, há uma batalha entre os profetas de Baal e Elias, né? Não uma batalha, mas nós já conhecemos a história. E depois dele vencer essa batalha, ele foge, né? É interessante a gente pensar que depois dele ter passado por um momento de grande vitória, né, em que ele prova para o povo quem é o Deus verdadeiro, mas mesmo assim ele cai numa profunda depressão, num sentimento de desespero, de desânimo. É interessante que dos versículos 3 a 5 do capítulo 19 diz o seguinte: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Nesse relato, né, desse episódio, nós podemos perceber ou imaginar, né, deduzir o tamanho estresse pelo qual Elias passou, né, diante daquela situação. Então, ele deve ter passado por um estresse emocional muito grande e também espiritual. E aliado a isso, o temor de ser morto, como os demais profetas, a exaustão física e mental, né, diante da situação, medo, solidão, desesperança. Esse relato, né, de quando ele pede a morte, demonstra tudo isso. Demonstra que Elias, apesar, né, de ter sido usado por Deus naquele momento em que trouxe grande reviravolta, vamos dizer assim, na história do povo naquele momento, e grande prova, né, do poder e da existência de Deus, ele se sente desesperançoso, ele se sente sem vontade de continuar vivendo. E essa é uma das características da depressão, né? A falta de vontade, né? A falta de prazer em algo que a pessoa fazia antes muito bem, que tinha prazer, que tinha interesse. Então, essa é uma das características. É interessante que nesse episódio de Elias,
ele não tem aqui, em relação à vitória, né, em relação à batalha, ele não teria aqui um grande motivo de tristeza. Talvez sim, talvez não, bem provável, né? O fato dele estar passando por um medo de ser morto pela rainha, né? Porque os profetas estavam sendo perseguidos, mas ele vem de uma vitória, né? Ele vem de um resultado muito positivo. E mesmo assim ele cai nessa tristeza profunda. Ele apresenta grandes características, né, de uma pessoa que sofre de depressão, como eu estava dizendo, né, a perda da vontade e força de fazer o que era comum, e essa perda, né, de vontade, essa diminuição do humor, essa tristeza, trazem grandes prejuízos para a vida da pessoa, né, na vida profissional, social, afetiva, e podendo culminar nesse desejo de morrer, né? E nesse desejo de morrer a gente inclui aí até pensamentos, né, e tentativas de ideação suicida. Na sequência, quando continuamos lendo o texto de 1 Reis, nós vemos que Deus manda um anjo alimentar Elias, né, quando ele está lá deitado debaixo do arbusto. Mas ele demora a ter voltar ao ânimo anterior, né? Então, quando a gente continua lendo a história, Deus vai conversando com Elias através do anjo, até que ele consegue seguir o propósito divino, mas tem uma demora aí. Em Provérbios 18:19 diz o seguinte: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? A pessoa com depressão, ela tem grande dificuldade realmente de levantar para a vida, enfrentar a vida, né? A gente entende que ela tem esse humor deprimido, né? Os relatos são de como se a vida perdesse o sentido, como se a vida perdesse a cor, aquilo que a pessoa gostava muito, até estar com pessoas amadas e queridas. A pessoa deprimida relata que tem dificuldade de sentir prazer e vontade de estar com essas pessoas. Então, realmente, né, esse humor deprimido que a depressão traz, essa falta de vontade, essa tristeza profunda, realmente rebaixa a pessoa, né? Deixa com que a pessoa se sinta sempre num tom menor, assim, mais, né, desanimado, e ela tem dificuldade de ver os pontos positivos da vida. E isso traz um problema muito grande para ela, quanto para aquelas pessoas, né, principalmente os familiares, porque tem uma dificuldade maior de lidar. Então, a depressão, nós vamos entender que é um tempo prolongado de tristeza e desânimo, tá? Então, quais são os sintomas, né, para que vocês possam reconhecer? Primordialmente, né, é um humor triste, perda de interesse ou prazer em todas as coisas que a pessoa tinha prazer ou interesse antes, ou na maioria delas, quase o dia inteiro, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas. Então, você pode dizer, mas às vezes pode ser só uma tristeza também, tá? Eu vou falar isso lá na frente, assim. Às vezes uma situação muito triste pode fazer com que a pessoa tenha esses sintomas durante esse período, tá? Mas nós nunca vamos diagnosticar a depressão só por conta desses sintomas. Tem outros também, óbvio, né? Mas esse é o primeiro que nós olhamos, né? Que chama a atenção. Perda de peso ou mudança de apetite repentino, assim, durante esse período, né? Sem que a pessoa esteja tentando emagrecer, sem que a pessoa esteja tomando uma medicação que cause, né, essa perda de peso. Insônia ou sono excessivo também. Agitação ou lentidão. Às vezes nós temos uma visão de que a pessoa deprimida, ela vai ser letárgica, ela vai estar mais, né, nessa lentidão. Mas às vezes uma agitação
tá? Uma mudança no comportamento para uma agitação diferente, né, da anterior, também pode ser um dos sintomas da depressão. Cansaço, perda de energia, sentimento de inutilidade, a pessoa sente que não é útil, sente que não é capaz de fazer alguma coisa que ela fazia antes, então ela acaba se recolhendo, né? Sentimento de culpa também, um sentimento de culpa muito grande. Então, com isso faz com que ela até também deixe de fazer coisas que ela fazia, porque ela sente que pode estar fazendo errado, não dando conta, e isso traz um sentimento de culpa. Dificuldades de concentração e pensamentos recorrentes de morte, como eu falei anteriormente. Então, é bem associado, né? Tentativas de suicídio, ideação suicida com sintomas depressivos ou transtorno de depressão. Os sintomas podem causar sofrimento ou prejuízo significativo nas relações sociais, familiares, de trabalho, lazer e em todas as outras áreas importantes na vida da pessoa. Então, a depressão, ela traz um comprometimento muito grande na vida do indivíduo. É importante a gente também lembrar que crianças também podem ter depressão. De uma forma geral, as crianças podem apresentar maior agressividade, tá? Maior irritabilidade, mas também elas podem apresentar, né, uma lentidão, isolamento, que também é uma característica da depressão. E é importante nós ficarmos atentos também à alteração no comportamento das crianças. E aí a questão, né? Depressão e tristeza são a mesma coisa? Então, todos nós passamos por situações difíceis e tristes na vida, né? Perdemos entes queridos, relacionamentos que são desfeitos, a perda de um emprego, um sonho que não se concretizou, se perdeu, enfim. Podemos passar, sempre vamos passar por situações de tristeza na vida. É inevitável, não temos como prever todas essas situações, ou a maioria delas, né? E também evitar. A grande diferença é que a depressão, ela é um transtorno psicológico, a tristeza não. A tristeza, ela vai acontecer por um motivo específico, né? E ela tem uma duração de tempo menor. Então, a depressão, ela pode sim ser desencadeada por um episódio triste na vida, tá? Não é regra, mas pode acontecer, né? Só que ela vai se desenvolver e vai ser associada aos outros sintomas que eu já relatei em cima. É importante a gente fazer essa diferenciação a partir basicamente de 2 critérios. O primeiro é a duração. A duração da tristeza é um tempo curto, tá? Podem durar semanas, por exemplo, um luto, né? Pode durar até alguns meses, mas não necessariamente uma pessoa em luto ela vai desenvolver depressão, mesmo que ela fique meses triste, tá? Só que a depressão, ela pode durar meses ou anos, tá? Então, ela vai ter essa diferenciação da duração associada à depressão, né? Essa duração maior associada aos outros sintomas, que na tristeza necessariamente eles não irão ocorrer. É interessante que tanto na depressão e na tristeza, né, e alguns sintomas são parecidos, o tratamento também, né, pode ter alguma semelhança, mas a depressão é mais profunda, que é o segundo critério, que é a intensidade e tem uma duração maior. Então, quanto à intensidade, a tristeza é um sentimento natural. E mesmo que uma pessoa esteja muito triste, ela não perde, né, a vontade de uma forma geral. Ela consegue continuar, ela consegue seguir com as suas atividades do cotidiano, né? Ela pode até por alguns dias, uma ou poucas semanas, diminuir o ritmo, né, mudar um pouco o comportamento, mas logo ela retorna
mesmo que ela continue, né, com a tristeza, triste em relação àquele acontecimento, ela não deixa de cumprir, né, com as suas atividades rotineiras. Já a depressão, ela vai apresentar um sofrimento muito intenso, né, e trazendo até esses pensamentos de morte, às vezes, necessariamente não um pensamento de suicídio, tá? Mas um pensamento de morte. Então há uma diferença aí, tá? E ela vai trazer esses grandes prejuízos, né, na vida do dia a dia. Então essa pessoa vai ter dificuldade de cumprir com os compromissos de trabalho, ela vai ter dificuldade de cumprir com as atividades da casa, né, dos seus compromissos com a sua própria higiene. Então, nós vamos ver essa diferença aí. Enquanto que a pessoa com depressão relata sentir-se incapaz de realizar as tarefas, né, das atividades que ela tinha, né, como costumava fazer anteriormente, né, a pessoa triste, ela tem mais facilidade. Então, essa é a diferença. Então, é bom a gente entender isso, porque hoje em dia, né, a gente vê uma necessidade muito grande de que as pessoas fiquem felizes o tempo todo. Ninguém fica feliz o tempo todo, né? Nós passamos por problemas, temos problemas no nosso dia a dia, temos situações de tristeza sim, que precisamos sim chorar, temos direito de chorar e de ficar um dia, dois, quanto for necessário, né? Para baixo por conta daquela situação. Mas entendermos que o fato da pessoa estar assim necessariamente não está deprimido, né? E hoje se tem muito medo de que numa situação de tristeza a pessoa logo vá desenvolver depressão. E não necessariamente isso é verdade, tá? Então, como tratar a depressão? A depressão é uma doença e precisa ser tratada. Ninguém fica deprimido, ninguém desenvolve a depressão por falta de fé ou por falta de força de vontade, tá? Isso não é verdade. É importante a gente entender o seguinte: a depressão pode afetar a qualquer um. Ninguém está livre de ter depressão, tá? Ninguém, nenhum de nós. Como qualquer outra doença, né? É interessante a gente entender o seguinte, que óbvio que existem fatores que podem favorecer o desenvolvimento da depressão mais em umas pessoas do que outras, como um componente genético, o ambiente, enfim, né? E entre outros fatores que eu não vou tratar aqui agora. Mas é importante nós entendermos que ninguém está livre de ter depressão, como ninguém está livre de ter qualquer outra doença, tá? A depressão, ela precisa de tratamento com médico, psiquiatra e psicólogo, né? Com médico e psiquiatra, o tratamento vai ser com medicamento. Muitas pessoas ainda têm medo, né? Receio de tomar medicação, porque tem medo de ficarem viciadas. Isso é uma realidade por conta de alguns medicamentos, né, que se usavam anteriormente, mas hoje, né, a indústria tem evoluído bastante e tem sim como tratar a depressão. E a questão não é essa de ficar viciada, a questão é tomar a medicação necessária para determinada doença. Então, se a pessoa, por exemplo, tem hipertensão, ela vai ter que tomar a medicação para tratar a hipertensão e pronto, né? Como a depressão é uma doença, há necessidade de tomar a medicação sim. E quem vai determinar qual a melhor medicação será o médico psiquiatra. Com o psicólogo, o indivíduo vai fazer a psicoterapia, né? Que a gente chama mais de terapia. Então, na psicoterapia, ele vai aprender a lidar melhor com a situação, a entender como a depressão o afeta e como ele pode, né, através de mudança de comportamento, através de mudança de pensamento, né, lidar e tratar a depressão. Um terceiro pilar, vamos dizer assim, no tratamento da depressão é a atividade física. Hoje entendemos que
o tratamento da depressão é um tripé, né? Tratamento psiquiátrico, medicamentoso, tratamento psicológico, né, o psicoterápico com a psicoterapia e o tratamento com a atividade física. Já sabemos que a atividade física ela traz uma sensação de bem-estar, então com certeza vai ajudar no tratamento da depressão. E isso tudo é fundamental, né? Uma pessoa que tenha depressão, é fundamental que ela siga as orientações médicas, as orientações do psicólogo, não interrompa a medicação. Isso é um erro, vamos dizer assim, fatal, porque quando você interrompe a medicação, o seu organismo pode ter uma reação diferente àquela medicação e interfere no tratamento. Então, seguir direitinho as orientações do médico, do psicólogo, né, ajuda com que esse tratamento tenha maior eficácia e previne recaídas futuras e a cronicidade da depressão. Entretanto, nós sabemos da importância desse tratamento, mas nunca poderemos deixar, né, de buscar orientações na Bíblia. Como nós devemos lidar e tratar e entender, né? Como eu posso buscar, né, a melhor forma de eu entender a depressão através da palavra de Deus. Então nós podemos buscar ajuda divina quando nós buscamos a leitura da palavra. E eu vou trazer para vocês agora vamos dizer, algumas orientações que a Bíblia nos dá que podem ajudar a pessoa com depressão, somada, obviamente, ao tratamento médico, ao tratamento psicológico. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é o médico dos médicos, mas também sabemos que Deus deu sabedoria ao ser humano para estudar, para desenvolver a ciência, para que a ciência pudesse tratar, né, as mazelas da nossa vida. E aliado a isso, nós buscamos orientação divina através da sua palavra. Então, o primeiro texto que eu quero que ler para vocês é de Mateus 11, 28, que diz o seguinte: Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deus deseja aliviar nossas dores. Deus deseja que nós entreguemos as nossas dores, a nossa tristeza, nas mãos dele. Ele quer nos aliviar. Então, uma pessoa com depressão, né, e todos nós, no momento de tristeza, né, hoje em dia, nessa situação de pandemia em que ficamos sobrecarregados, ficamos preocupados, Deus está dizendo, né, através, aqui no Evangelho de Mateus, através dessa fala de Jesus, né, venham a mim. Então nós podemos, né, nos achegar a Ele e entregar as nossas preocupações, as nossas dores, a nossa tristeza. O outro ponto, ore sabendo que Deus irá ouvir. Olha o que diz Salmo 120, versículo 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Deus respondia, o salmista está dizendo que Deus o respondia, Deus nos responde. Então, ore. Se você, né, todos nós na verdade, né, mas se você está passando por um momento de tristeza grande, se você tem depressão, ore sabendo que Deus irá ouvir a sua oração. Talvez, né, muito provavelmente uma pessoa com depressão terá dificuldade de colocar essa fé em prática. Eu gosto sempre de dizer isso. A pessoa com depressão, ela não tem falta de fé. Por conta da anedonia, né, que é a falta de interesse, de prazer, essa pessoa tem dificuldade de colocar essa fé em prática. Não que ela não tenha fé, mas se esforce, né? Ore, porque Deus vê o seu coração, Ele sabe o que se passa no seu coração e na sua mente. E Ele sabe o que está passando por você, com você. Leia a Bíblia. No Salmo 119, versículo 103 diz: Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Uma pessoa com depressão que está angustiada, que está triste, né, ela precisa de estar em contato com aquilo que é doce.
né, com aquilo que é bom, com aquilo que traz paz, com aquilo que traz alegria. Quer maior paz, sentir maior paz do que ler a palavra de Deus? Então leia a Bíblia. Sempre que você lê a Bíblia, Deus vai renovar as suas forças, Deus vai trazer para você essa alegria, esse sentimento que a depressão tira de você. E aí, complementando, né, a dica ou orientação anterior, medite na palavra. Então, não só leia, medite na palavra. O Salmo 104, 34 diz: seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Então, na meditação, a alegria do Senhor vai se fazer presente na sua vida. Então, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você meditar na palavra, isso vai te ajudar a passar por esse momento difícil. Busque esperança no Senhor. Um dos sintomas da depressão é a desesperança. Então, para uma pessoa com depressão, ela deve fazer esse exercício mental, mesmo cognitivo, de buscar a esperança no Senhor, que só Deus tem a esperança que nós precisamos. É o que nos diz o Salmo 40, versículo 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Olha que lindo, né? Isso traz um conforto para a gente, saber que a nossa esperança está no Senhor. Em quem mais poderíamos ter esperança? Então, coloque a sua esperança no Senhor, mesmo que naquele momento você não consiga sentir essa esperança. Mas saiba que Deus é a nossa esperança, Deus é a tua esperança. Procure estar com pessoas que são importantes para você. A tendência da pessoa com depressão é se isolar, é se afastar, não querer estar junto de ninguém. E na maioria das vezes até mesmo das pessoas que ela ama, dos familiares. Mas se esforce, procure, né? Tenha isso como um objetivo do seu tratamento. Porque estar perto de pessoas que são importantes, que nos amam e que nós amamos também, isso também faz com que nos sintamos bem. E olha o que o Salmo 133, 1 diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Então a Bíblia está reforçando, né, que nós precisamos, é bom, é agradável estar juntos uns com os outros. O apoio dos amigos também pode ajudar. Como é importante termos amigos, e é o que o Provérbios 17 vai nos dizer. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Eu tenho certeza que talvez você, se você tem depressão, ou se você conhece alguém que tem depressão, ou se você tem um amigo que tem a depressão, né? Essa pessoa tem dificuldade de estar em contato com esse amigo. Mas um amigo de verdade, ele vai estar ali perto de você e vai estar ali para te apoiar e te ajudar em qualquer momento da sua vida. Saiba disso, pode ter certeza. Eu tenho amigos assim e sei que você também tem. Procure uma ocupação, né? A falta de prazer, de interesse, de vontade, né, que a depressão traz, faz com que a pessoa não tenha uma tendência de não querer fazer nada. É importante você se esforçar, né? Se você tem depressão ou se você conhece alguém, né? Ajude essa pessoa a fazer alguma coisa, porque quando nós produzimos algo, dá uma sensação de realização, de prazer, né? Um sentimento de competência, de utilidade, né? Que é um dos sintomas, né? O sentimento de inutilidade, um dos sintomas da depressão. Então, fazer algo é importante para que essa pessoa, né, possa desenvolver o sentimento de utilidade. E olha o que o Salmo 128, 2 nos diz: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Ou seja, o trabalho ajuda a gente se sentir feliz, né? Traz uma sensação de realização e felicidade. E com isso vai ajudar no tratamento da depressão. Muito importante, cuide dos seus pensamentos. Nós somos aquilo que nós pensamos.
né? E o nosso pensamento, né? Aquilo que nós pensamos a partir daquilo ou do que nos alimentamos. Então, o que você coloca na sua mente, é isso que você vai ser, que você vai reagir. Uma das características da depressão são esses pensamentos, né, de inferioridade, de inutilidade, enfim. Então, Filipenses 4:8 vai nos dar uma dica perfeita, maravilhosa de como cuidar dos nossos pensamentos. E ele diz assim, né, o apóstolo Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A pessoa com depressão, ela tem uma tendência a pensar em coisas negativas, em problemas, em dificuldades. Opa! Ao contrário do que Filipenses está nos dizendo, do que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Então, essa é uma regra de ouro, né? Cuidar dos seus pensamentos. Questione os pensamentos. Isso que eu estou pensando tem fundamento? Isso que eu estou pensando é nobre, é correto, é puro, né? É digno de louvor? Então, se não for, tire do seu pensamento. Porque, além de não nos fazer bem a ninguém, né? Favorece ainda mais um humor depressivo, né? O deprimido. E por último, libere-se da culpa, que é um dos sintomas, né, da depressão, o sentimento de culpa. E o deprimido, ele sempre vai se sentir culpado pelos problemas que acontecem na vida dele e das pessoas mais próximas. E olha o que que o salmista, no capítulo 28, versículo 2, vai nos dizer: perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Jesus já morreu na cruz e pagou por todos os nossos pecados. Ele já nos livrou de toda a culpa. Não temos por que nos culpar. É claro que se eu cometo algum erro e eu preciso me retratar desse erro, eu devo lá me retratar, mas não carregar a culpa, né? Deus não deseja que nós vivamos nos sentindo culpados. Então libere-se da culpa. Deus já nos perdoou, Deus já te perdoou. Concluindo, devemos aceitar a tristeza como parte da nossa vida. Não tem como pensarmos uma vida de total felicidade sem nenhuma tristeza, sem nenhum problema. Nós vivemos numa cultura em que prega, né, a felicidade a qualquer custo. Eu tenho que ser feliz o tempo todo, tenho que buscar um trabalho que me faça feliz, um relacionamento que me faça feliz, né? É essa filosofia do eu em primeiro lugar, a minha felicidade acima de qualquer coisa. E aí quando a pessoa se depara, né, com uma situação de tristeza, de uma tristeza profunda, ela não sabe, ou uma tristeza muito grande, ela não sabe como lidar. Então nós precisamos admitir e aceitar que a tristeza é uma emoção que faz parte da vida, né? Em toda a nossa vida nós vamos passar por momentos em que estaremos tristes, momentos de frustração, momentos em que não alcançamos o nosso objetivo. Isso faz parte da vida. Mas a depressão é muito mais profunda do que isso, né? Ela pode se apresentar a partir, como eu disse anteriormente, de um episódio muito triste ou não, né? Então, é importante que nós fiquemos atentos aos sintomas, né, da depressão, né, do que pode, né, de como essa pessoa está se portando, se colocando. E principalmente no momento em que estamos vivendo, no momento de pandemia, é super importante que nós desenvolvamos a habilidade, né, de olharmos para nós mesmos. Eu falo de olhar para dentro. Nós precisamos desenvolver essa habilidade. Como eu estou me sentindo, né? O que fez ou o que está acontecendo para que eu possa estar me sentindo dessa maneira. E também olhar para o outro, né? Tentar entender e reconhecer como o outro está se sentindo. Essas habilidades são super importantes
para que nós possamos para que nós possamos saber lidar, né? Como eu posso dizer, para que possamos lidar de uma maneira mais adequada, né, com as nossas emoções e com as emoções dos outros, principalmente daqueles que estão mais próximos, né? Porque são as pessoas próximas que nos veem como nós somos. Mas às vezes nós temos dificuldade de aceitar e respeitar a emoção do outro. E na maioria das vezes, porque não conhecemos as nossas próprias emoções e não reconhecemos as nossas próprias emoções. Então é importante, né, que nesse tempo em que estamos falando de cuidado com a saúde emocional, que cada um de nós possa, né, olhar mais para si, né, tentar se reconhecer, se autoanalisar para que possa se entender melhor e com isso minimizar problemas maiores. Quando lidamos, né, adequadamente com aquilo que estamos sentindo, temos menos chances, né, de adoecer emocionalmente. Então, quando eu reconheço as minhas emoções, eu lido melhor com elas e eu consigo, né, responder a essa demanda de maneira mais adequada. Isso também é super importante, né, em relação às crianças, né, de tentar entender o que a criança está sentindo, o que ela está expressando através daquele comportamento, e respeitar também, né? Às vezes nós desqualificamos as emoções e os motivos daquela reação, daquele comportamento das crianças. Então precisamos respeitar, né, as emoções dos outros e as nossas próprias emoções. E como sempre falamos, né, devemos procurar atividades agradáveis, né, uma alimentação saudável, porque tudo isso, né, agrega esse bem-estar. E quanto mais eu tiver qualidade de vida e bem-estar, melhor também eu vou reagir diante das dificuldades que a vida me apresentar. E o mais importante, lembre-se sempre, Deus ama você e se importa com o que você está sentindo. Então fale com Ele, fale para Ele quer te ouvir. Às vezes a gente tem a sensação, mas Deus já sabe, mas Ele quer nos ouvir. Ele quer falar conosco, Ele quer que nós falemos com Ele. Então, se você está sentindo tristeza, ou se você está deprimido, ou se você nem está deprimido nem sentindo tristeza, fale com Deus, ore, coloque para Ele, né, tudo aquilo que está no seu coração, no seu dia a dia, porque Ele te ama e Ele quer te ouvir.